Estamos conversando mais uma vez aqui no Pode Conversar e eu faço questão de ter o seu comentário e de poder conversar com você. Aí nos comentários você coloca a sua opinião, a sua pergunta e nós vamos interagindo. Porque esse programa é isso, é para nós conversarmos. E hoje o assunto é sobre a intencionalidade do feminismo. Por que eu escolhi esse assunto para hoje? Porque é um assunto que está fervendo. Eu sei que por causa do filme da Barbie, esse assunto veio à tona, mas realmente é um assunto muito importante mesmo. Então aqui eu quero dizer uma coisa para você. Eu sou pastora e eu tenho muitas amigas que são pastoras. Nós temos o prazer de pregar o Evangelho, de subir nos púlpitos e falar de Cristo, e nós somos ouvidas. Eu estou aqui, você me ouve, você comenta comigo, você participa, porque no passado, mulheres corajosas não pouparam esforços para que hoje nós tivéssemos essa oportunidade, que parece tão comum, tão normal, mas que há alguns anos atrás não era normal. Foi preciso que algumas mulheres abraçassem a causa e fossem à frente. Quando Deus criou o homem, lá em Gênesis, no capítulo 5, versículo 1, diz assim: quando Deus criou o homem, a imagem de Deus o fez. Homem e mulher os criou. Quando foram criados, ele os abençoou e os chamou homem. Em outra tradução diz, ele os abençoou e os chamou Adão, porque não existia uma palavra própria para o homem e outra para a mulher. Deus olhou para ambos e falou, eles são humanos, esses são os humanos, eles vão formar a humanidade. Deus não olhou a mulher de forma diferente do homem. Deus olhou como iguais. Na língua hebraica, não havia uma palavra distinta para a humanidade, para ser humano. Então, o termo Adam é utilizado para abranger ambos os sexos. Somente mais tarde foi que Deus criou a mulher, então Eva, a partir de Adão, recebeu este nome. Adão é que pôs este nome em Eva como mãe de todos. Bom, nós sabemos que homem e mulher são distintos nos seus gêneros, mas Deus os vê iguais. Por isso, é importante nós conversarmos sobre isso aqui, e entendendo muito a proposta, a intencionalidade do feminismo. Porque nós hoje combatemos algo que às vezes não conhecemos o início. Bom, de modo geral, as mulheres demoraram em desejarem ir à luta. Por quê? Porque quando você tem liberdade para trabalhar, para ganhar o seu dinheiro, isso traz responsabilidades e traz também a responsabilidade da consequência dos seus atos. Então, muitas mulheres eram acomodadas na sua posição de só ali no lar. Deus não fez a mulher para ficar fechada e muitas vezes humilhada dentro de casa, porque nós sabemos que muitas mulheres são humilhadas dentro da sua própria casa. Então, hoje nós temos leis e lutamos contra as agressões domésticas. E nas igrejas também, às vezes, em algumas igrejas, as mulheres são muito discriminadas. E ainda nas empresas, nas ruas. Claro que isso tem melhorado muito, mas ainda existe de uma forma assim assustadora. O movimento feminista, você pensa que ele começou nos anos 1970, mas não. Pelo contrário, você tem que inverter esse número. Ele começou em 1790, com uma mulher chamada Mary,
E ela era influenciada pelo iluminismo na época. O iluminismo pregava igualdade, razão e liberdade. E ela era empolgada com esse objetivo que o iluminismo pregava. E aí, então, ela resolveu escrever um livro com o nome Reivindicação dos Direitos das Mulheres. Naquele tempo, hein, gente? 1790. O que ela lutava? Ela lutava pelo direito à educação igualitária, baseada na razão e na ciência. Ela queria que a mulher tivesse o direito de ir para a escola, de ter uma profissão, de desenvolver intelectualmente. Ela havia sido uma criança que sofreu muito maus tratos com seu pai e depois uma mulher que sofria maus tratos com seu marido. Então, na cabeça dela, era preciso tirar as crianças do lar, para as crianças pudessem receber educação, porque se elas ficassem dentro de seu lar, elas iam ser maltratadas, espancadas, não compreendidas. E aí, então, ela trabalhou com esse livro, trabalhou do jeito dela, e em 1840, você vê que isso é século XIX, começou a primeira onda feminista. A primeira onda feminista começou nessa época. O que elas buscavam? Elas buscavam o direito de votar e o direito de trabalhar fora de casa. Bom, elas queriam ter direitos, mas no início, quando elas alcançaram o direito, elas não alcançaram o dever. Os homens tinham o dever de votar. As mulheres tinham apenas o direito. Ainda era uma coisa assim, ela é mulher mesmo. Se ela quiser, vota, se não quiser, não vota. Mas, com o tempo, isso foi se desenvolvendo e elas foram adquirindo um nível de responsabilidade maior. Infelizmente, o feminismo não foi um movimento isolado. Ele teve a sua inspiração no marxismo. E todas as líderes eram comunistas. E o movimento também trouxe consequências negativas, como aborto, divórcio e outros que nós conhecemos. O feminismo não combina com o cristianismo porque tirou as crianças de seus pais, tirou as mães de casa. E também outras questões que nós sabemos que foram consequências do feminismo e que foram negativas. Mas o feminismo, ele não é antibíblico no sentido de dar valor à mulher, de colocar a mulher na sociedade, de colocar a mulher na igreja, de colocar a mulher no sacerdócio. Por quê? Porque Jesus era a favor de tudo isso. Então nós precisamos entender bem para nós sabermos explicar para as outras mulheres, para as outras pessoas, e não ficarmos com uma cabeça voltada só para uma questão, só para a questão negativa. Então, a segunda onda do feminismo, como eu estava dizendo, começou em 1940, já no século XX, com Simone de Beauvoir, que foi bem famosa, e com seu livro O Segundo Sexo. Ela era uma francesa e ela se tornou bem famosa nessa época com este livro e também com o movimento. Ela acreditava, sim, que a mulher era oprimida, e era mesmo, e precisava sair de casa para trabalhar, para que ela deixasse de ser escravizada na vida doméstica. E o lado bem negativo, ela desprezou a maternidade. Não tinha um equilíbrio, faltava um equilíbrio. Talvez se ela estivesse vivendo nos nossos dias, ela veria que os homens se conscientizaram e passaram a dividir o cuidado com os filhos, com a esposa, e essa foi a melhor solução. Olha, a Simone de Beauvoir era uma filósofa de esquerda, radicalmente marxista, e ela não escondia que era comunista.
Talvez isso vai bloqueando a gente para conversar sobre o feminismo, sobre os direitos da mulher. Mas nós não podemos nos deixar bloquear por isso. Nós somos mulheres cristãs, temos Deus conosco, temos o poder de Deus e devemos continuar batalhando para que as mulheres tenham valor por si mesmas e que os homens também continuem tendo o seu devido valor. A terceira onda de feminismo, talvez é a onda que você conheceu, que você vê falar, porque é uma coisa mais atual, foi com a Beth Friedan. Essa onda foi mais agressiva, assustadora, porque ela fez muitas passeatas, queimava o sutiã nas ruas, tirava a roupa, fazia protestos muito agressivos, manifestos assustadores. E isso acabou criando certa antipatia com a sociedade atual. E todas nós, quando falamos a palavra feminismo, nós vemos quase como um pecado, uma coisa perigosa, uma coisa terrível, por causa disso, por causa dessa consequência. E hoje, por causa desse movimento, se questiona o Dia dos Pais, o Dia das Mães, ficando só o Dia da Família como legal. Mas eu quero voltar para a intencionalidade feminista. Então, a intencionalidade era combate à violência de gênero e combate ao estupro, que era feito de uma forma quase que livre. As mulheres continuam sendo vítimas hoje. Se você for olhar no jornal todo dia, você fica escandalizado de ver quantas mulheres são mortas por feminicídio, por violência dentro da própria casa. E em todo mundo ainda tem isso. Ainda tem partes do mundo que eu não poderia nem falar desse assunto como estou falando aqui. E o feminismo trabalha para conscientizar sobre essa realidade e para lutar por políticas e leis que protejam as mulheres, as vítimas. E também por responsabilizar os agressores. Isso é muito importante. Nós precisamos, como igreja, olhar esse lado como importante. Nós não podemos ir para o lado da hipocrisia, fechando os olhos para o que acontece às vezes debaixo dos nossos olhos, e nós não fazemos nada. Então, a intencionalidade do feminismo é fundamentada, ou então fundamentalmente pautada, melhor dizendo, pela busca de um mundo mais justo, no qual as mulheres possam exercer a sua autonomia, a sua voz plena, sem enfrentar barreiras baseadas no seu gênero. No entanto, a intencionalidade do feminismo foi mudando com o passar do tempo. Mas vamos então voltar lá no Novo Testamento, no tempo de Jesus. Ele conhecia a mulher na sua essência. E as mulheres macedônicas eram conhecidas pelo seu temperamento forte. Às vezes você lê lá em Atos a história de Lídia, que ela era uma negociante, ela se converteu, abriu sua casa para hospedar os apóstolos, mas você nem imagina que aquela mulher vem de uma cultura de mulheres fortes. No meu livro, A Mulher na Liderança, deixa eu ver se eu tenho algum dele aqui, eu tenho aqui, vou pegar para você, ele está aqui, esse livro aqui, olha, na página 26, esse livro trabalha muito sobre a mulher na liderança no mundo eclesiástico, na vida eclesiástica. Vale a pena você adquirir. Você pode adquirir através da Luz Store. Você pode entrar no Instagram da Luz Store e pedir esse livro para você. Aqui explica muita coisa a respeito dessa conquista da mulher no mundo eclesiástico, de como nós estamos aqui hoje, como nós chegamos nesse lugar. Então, voltando lá no que eu estava dizendo sobre as mulheres da Bíblia, lá na passagem em que Filipe pregou para o eunuco, aquele eunuco, ele trabalhava para a rainha,
uma rainha que lá na Bíblia chama de Candace, a gente pensa que é o nome dela, mas era um grupo que ela pertencia e ela era rainha daquele grupo. Era um grupo de mulheres guerreiras, ela tinha a pele escura e era um tipo de tribo, coisas que a gente vê em filme e a gente pensa que é mito, mas não, é baseado em coisas que já existiram. Essas mulheres habitavam ao sul do Egito e desde antes da era cristã, e elas formavam uma sociedade matrilinear, só mulheres. O eunuco, lendo em Atos 8:27, está escrito assim: o eunuco que foi encontrado por Filipe era chefe dos tesouros de Candace, uma rainha da Etiópia. Então, quando nós lemos o texto de Provérbios 31, a gente pensa que aquilo ali é um poema utópico, mas não, ele é um poema baseado em mulheres reais, mulheres que existiam naquela época. Mas é claro, isso não ocorria com todas. E para haver uma mudança cultural, é necessário surgir alguém que lidere. Bom, eu quero voltar aqui no livro e dizer aqui na página 26, que eu até falei e não li para você, aqui, olha, tirado do livro da Civilização Helenista, em Londres, escrito em 1952, diz assim: se a Macedônia produziu um grupo de homens mais competentes que o mundo já viu, as mulheres eram as suas contrapartes correspondentes. Elas desempenhavam um papel importante nos negócios, recebiam enviados e obtinham concessões para eles. Da parte de seus maridos, construíam templos, fundavam cidades, comandavam exércitos, erguiam fortalezas e funcionavam, às vezes, como regentes ou mesmo na magistratura. Então, eu achei importante falar sobre isso com você, porque, embora o movimento tenha surgido com uma intencionalidade boa e tenha deixado também bons resultados, por isso eu estou aqui falando com você, ele teve muitos pontos negativos que ficaram como consequência. Então, apesar dessas mudanças positivas, que se referem à igualdade social em muitas culturas, o movimento gerou, infelizmente, o enfraquecimento do homem. Talvez o filme da Barbie tenha como alvo mostrar isso também, quando Ken, que não se vê com valor nenhum, e ele, ao tornar-se humano, pode falar. Alguém pergunta as horas para ele, ele fica encantado porque alguém falou com ele e perguntou as horas, e ele pode falar as horas. Então, este processo gerou uma desvalorização muito grande, e hoje, talvez até no filme, nós vemos que no filme eles criticam muita coisa, isso tenha sido percebido, e ao tornar humanos, ele viu que ele pode ser mais do que ele é. Para nós cristãos, a desvalorização muito grande foi o aborto, o casamento também desvalorizado e a desvalorização da família. Esses são os pontos mais negativos, que nós temos trabalhado muito para que nós possamos restaurar esses valores e trazer à tona para a nova geração a necessidade da busca desses princípios bíblicos para nós e para a família. Também ainda a liberdade de negar o sexo biológico é para nós também algo bastante negativo, que nós que temos filhos, aqueles que têm filhos pequenos, podem ir já ajudando essa criança na conscientização que Deus é que deu aquele sexo para ele quando ele foi formado.
Então, eu quero sugerir uma coisa: não adote um posicionamento preconceituoso quanto a esse assunto. Procure entender mais a respeito e converse com suas filhas, com seus filhos também. Mostre o quanto Jesus considerava as mulheres seres iguais aos homens, seres humanos. Jesus nunca desconsiderou uma mulher, tratando-a como um ser inferior. Pelo contrário, as mulheres foram honradas por ele na sua morte e na sua ressurreição e na sua vida. Converse com elas sobre serem honradas e não permitirem serem exploradas ou maltratadas. Leia mais sobre o assunto, procure se informar melhor. Eu quero dar aqui a minha indicação, como eu já falei, deste meu livro, que para as mulheres que são pastoras ou líderes, ele vai dar muita base para você. E também um documentário que eu assisti e gostei muito, do Brasil Paralelo, A Face Oculta do Feminismo. Você pode assistir também para entender melhor todo esse processo, toda essa história. É um documentário muito bom. E eu deixo essa mensagem para você aqui hoje, esse alerta. Olha, quando eu era criança, eu tinha que arrumar a cama dos meus irmãos, arrumar o quarto dos meus irmãos, servi-los, porque era assim. E olha que não faz tanto tempo, viu? Não é do século XIX. E hoje eu vejo os meus irmãos adultos tendo um comportamento bem diferente nas suas casas, com suas esposas, com seus filhos, com seus netos, graças a Deus. Mas por que que hoje eles são diferentes? Porque o mundo andou e porque eles perceberam que não era daquele jeito lá atrás. Então, é bom nós lermos, é bom nós entendermos, é bom viver num mundo onde a mulher tem valor e o homem também. Que Deus te abençoe muito. Um abraço para você.
E então nós precisamos entender que Deus considerou o homem e a mulher iguais. E todos os seres humanos compartilham da mesma origem, a origem divina, e compartilham do mesmo plano de Deus. Deus tem o mesmo plano para todos nós. Você viu isso também em Jesus. Jesus também era consciente disso e tratava as mulheres com muita gentileza, com muito respeito, e aquilo era revolucionário naquela época. Oi, passa aí para nós. É porque eu mudei um pouquinho. Tá bom aí. Desce um pouquinho. Desce só um pouquinho esse parágrafo que você começou. É porque eu não falei lendo demais, sabe? Entendi. Uhum. Eu vou começar aí desse de modo geral, tá?